quem está entrando, quem está chegando. Oi, Mara. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai visualizar depois. Bom, gente, eu resolvi fazer essa live agora sim, né? Porque eu tenho recebido muitas pessoas, muitas queixas, né, aqui na loja ou nos atendimentos que eu tenho feito, com sintomas que as pessoas estão apresentando no pós-Covid. Então, é a chamada síndrome pós-Covid. Então, é sobre isso que eu quero falar. Quero explicar um pouquinho o que é, os principais sintomas, porque são mais de 50 sintomas que podem aí surgir, né? 50 efeitos no pós-Covid. E isso pode aí perdurar por meses. Então é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com vocês e também mostrar o que nós temos aqui que pode ser de grande ajuda neste momento, né? Não existe fórmula mágica, não existe uma única, né, vamos dizer assim, geralmente a gente quando tem algo, né, incomodando, a gente quer o que? Logo um único remédio que resolva tudo, né? Normalmente a gente tem esse pensamento, mas a gente sabe que não é bem assim que funciona. Então é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com vocês, né? Então, muitas vezes a pessoa ela chega já cansada porque já está passando de médico em médico para tentar resolver, né, a questão e, infelizmente, na grande maioria das vezes, não são os médicos que conseguirão resolver, porque não existe, como eu disse, um medicamento que vai resolver esses sintomas. Nós precisamos entender o que está se passando no nosso corpo, né, para daí sim buscar a causa, né, e tratar a causa daquele sintoma que você está apresentando. Porque, como eu disse, são mais de 50 efeitos, né? Então a pessoa começa a passar aí e vai no cardiologista, e vai no otorrino, e vai no dermato, depende do sintoma que ela está apresentando. Então, os sintomas mais comuns podem ser, olha, desde alergias, né? Tem aumentado o número de pessoas sofrendo com alergias, dermatite, hipertensão arterial, tiroidite, né? Uma inflamação, uma hipofunção aí da tireoide, mesmo que ainda não apresente, né, alterações nos exames. Então, quem tá chegando, não sei se eu consegui. Então, gente, falta de ar é um sintoma clássico, dores articulares, falta de concentração é algo que eu tenho recebido muito essa queixa aqui na loja, né? Então a pessoa chega, nossa, depois que eu tive Covid, minha memória não foi mais a mesma. Então, se você conhece alguém que também está apresentando esse sintoma, indica para ela, né, que assista, porque assim ela vai entender tudo o que está se passando, né? Então vamos pensar, por que acontece toda essa manifestação praticamente no corpo todo? Porque esse vírus, né, ele tem uma ação praticamente em múltiplos sistemas do nosso corpo, em múltiplos órgãos. Ele não é um vírus que ataca somente, que acomete somente o aparelho respiratório, né, como se achava no início. Não, ele vai acometer todo um eixo que nós vamos entender. E o principal de tudo isso é a gente entender que a inflamação gerada por esse vírus é algo natural e esperado. O nosso corpo ele está constantemente inflamando e desinflamando. Isso faz parte do sistema natural de autocura. Inflamar faz parte do nosso corpo, do nosso mecanismo de homeostase, porque o nosso corpo ele está sempre buscando o equilíbrio. Então vamos dizer, para a gente entender um pouquinho, quando a gente faz um corte no dedo, né, tem um ferimento, o que precisa acontecer ali?
precisa haver um processo inflamatório, onde a gente vai ter ali mediadores, citocinas pró-inflamatórias para resolver fazer o reparo celular. E se a gente não fizer nada, não utilizar nenhum medicamento, nada, o nosso corpo naturalmente vai ter um mecanismo para se autocurar, né? Isso se chama, mecanismo de autocura, que é natural nosso. Então, inflamar é algo positivo. O problema é quando o corpo fica constantemente inflamando, né? Quando esse mecanismo não se autorregula, entendeu? Então, oi mãe! Então, gente, quando esse mecanismo não se autorregula, é que o problema, aparece. E um dos maiores problemas que nós temos hoje na medicina é exatamente o uso indiscriminado de anti-inflamatório. Porque quando você utiliza um anti-inflamatório, você está fazendo o quê? Impedindo com que o seu corpo, faça o processo natural de desinflamar. Então, você usa um anti-inflamatório, ele vai lá e bloqueia toda essa cascata que deveria acontecer, Quais são os sintomas clássicos de uma inflamação? Dor, calor, fica quente, rubor, fica vermelho, Assim, quando a gente vê algo inflamado, por exemplo, na pele, acontece esses sintomas. Por quê? Porque ali tá vendo, todo o nosso sistema imunológico ali, o nosso exército envolvido para reparar. Aí você utilizando um anti-inflamatório, você não vai ter esses sintomas, Então, se você estava tendo febre, estava quente, dolorido, vermelho, isso é praticamente imediato, Você não observa mais. Tomei um anti-inflamatório, passou aqui a minha dor de garganta, nossa, melhorou no dia. Só que você resolveu a inflamação? Será que resolveu? Não, você resolveu o sintoma. É como se você fosse num incêndio, E ao invés de identificar ali, você vai ali e tira os bombeiros dali. O bombeiro é que está tentando apagar o incêndio. É mais ou menos assim pra gente entender como funciona. Então, o mecanismo de inflamação é necessário, porém, no pós-Covid, as pessoas estão ficando com um alto nível de inflamação, Uma inflamação descontrolada. E por que isso acontece, Primeiro que tudo isso é afetado, Todos esses órgãos, Como eu disse, não é só o aparelho respiratório, são vários órgãos afetados, porque nós temos a presença disseminada no nosso corpo, de uma enzima chamada angiotensina 2. Então, nós temos receptores para essa enzima praticamente em quase todos os órgãos. Então, por conta disso que não só o aparelho respiratório é afetado, E aí, nesse estresse crônico, porque o corpo ele entende quando existe uma inflamação que não cessa, Quando é algo pontual, agudo, o corpo vai lá, libera cortisol, resolve aquela questão, o corpo abaixa o cortisol e volta a produzir os outros hormônios, Que não são os hormônios do estresse, da luta, da fuga, quando você está em luta e fuga, lutando como se fosse no passado o homem lutando para combater um leão, por exemplo, um animal. Agora a gente está vivendo como se estivéssemos tendo que lutar, combater com um leão praticamente diariamente. Então é isso que o nosso corpo não está conseguindo resolver, Porque nesse momento, quando fica esse estresse crônico, a gente vai ter o quê? Alteração da nossa microbiota intestinal, nós vamos ter alteração na produção de ácido clorídrico necessário para boa digestão, Nós vamos ter alteração nas substâncias neuroprotetoras. Então, o que acontece? As pessoas vão ficar mais ansiosas, Vai diminuir a libido, o foco, que é uma das maiores queixas, que eu recebo aqui, o sono reparador, Tudo isso vai acontecer, porque o corpo ele está priorizando o quê? Resolver um conflito ali. Então ele não vai falar, não, nesse momento vamos produzir hormônios,
para libido, vamos produzir cabelo, pele, unhas. Não, ele tem que resolver algo, né, mais sério. Então ele vai priorizar os órgãos mais fundamentais, os órgãos vitais. O que é prioridade? Você respirar, ter um pulmão funcionando ou fazer cabelo? Por isso que a grande maioria refere queda de cabelo, né? Por quê? Porque o corpo tem que priorizar. Não, o pulmão tem que estar funcionando, o fígado tem que estar funcionando, o pâncreas, né? Então ele vai priorizar, a natureza é sábia, né? Então, para vocês entenderem um pouquinho, né? Um artigo de 2020, né, que relaciona a Covid, mostra que existe um mecanismo aí envolvendo todo um eixo, né? No Covid, na Covid e na pós-Covid, que é o eixo neuroendócrino imunológico. O que é isso, né? É o comando central que nós temos aqui, né? Numa glândula situada, né, aqui, que é a pineal, é ela que dá comando para todos os outros hormônios nossos. E ela tem que estar em equilíbrio, né, com o sistema o endócrino, tireoide, por exemplo, pâncreas e o imunológico. Tudo isso tem que estar trabalhando, né, como se diz, redondinho, para tudo funcionar bem dentro da gente. E aí, só que nessa situação de um alto nível de estresse provocado pela Covid, a pituitária, que é uma glândula, vai mandar um aviso para a adrenal produzir ACTH e, consequentemente, fica produzindo cortisol, né? E uma outra meta-análise também mostrou que o TNF, né, que é o fator de necrose tumoral, também impede, né, com que esse mecanismo se resolva, que é uma outra substância que também é modulada durante a inflamação. E como que nós podemos fazer para diminuir todo esse processo, essa cascata inflamatória? Bom, um dos mecanismos que está sendo mais estudado, que você vai encontrar aí diversos estudos falando sobre o turmérico, né? Ou os curcuminoides, que estão presentes aonde? No açafrão, né? Então, fazer uso nesse momento, incluir, né, o óleo essencial, por exemplo, de turmérico, né? Ou até mesmo você pode mandar manipular, né, esses curcuminoides, ou fazer uso assim, olha, aqui nós temos a cúrcuma já, né, com a pimenta preta, que vai melhorar a absorção, né? Então incluir, por exemplo, começar o dia fazendo um shot matinal, onde você inclui aqui a cúrcuma, né? Pode colocar ali um limão, a própolis, que é uma das também substâncias mais estudadas, com efeito protetor, imunomodulador. Olha, você sabia que a nossa própolis, a própolis brasileira, ela é considerada a melhor própolis do mundo? Você vê, eu recebi aqui, né, uma pessoa que veio de fora, ela está morando na Califórnia nesse momento, mas ela é do Brasil, e ela fez uma encomenda muito grande porque ela quer manter lá durante um ano própolis, porque ela fala que é o que está protegendo, inclusive, dos efeitos, né, dessa poluição eletromagnética. Então, olha, nós aqui no Brasil muitas vezes não damos o devido valor para essa riqueza, né, que é a própolis, que é uma resina, né? Então você pode incluir ali no seu shot matinal, né, a cúrcuma com a própolis e o limão. Olha, isso é algo simples que nós podemos adotar, né? E os estudos estão aí, né? A gente pode inclusive mandar manipular, né, os curcuminoides, né, padronizado em 95%, né, que é o que realmente nós precisamos para ter esse efeito protetor, né? Aqui a gente precisaria utilizar uma quantidade muito grande, então esse aqui é algo para você incluir no seu dia a dia, né? Mas se você está precisando de algo mais pontual, né, como um poderoso anti-inflamatório, aí convém mandar manipular, né? Então, olha, um outro estudo também
mostrando que a COVID afeta os hormônios do crescimento, né, que é o GH. E o hormônio do crescimento, ao contrário do que a gente muitas vezes imagina, que esse hormônio vai ter uma influência somente durante o crescimento, por exemplo. Não, ele tem ação importante durante o crescimento, porém, ele tem uma ação também protetora, reparadora. Ele também vai afetar, por exemplo, os hormônios do pâncreas, a insulina. Então veja como tudo está interligado, né? E esse estudo mostra que no pós-Covid ocorre um dano na hipófise, né? Afetando a produção de GH, né? Levando à resistência à insulina, né? Hipocortisolismo, né? Que é baixa produção, né? De cortisol. E também hipotiroidismo, né, que é uma das queixas que a gente tem recebido também bastante. Né? Um outro estudo também mostrando que a prolactina também fica alterada no pós-Covid, levando a quê? Dores de cabeça, alteração na produção dos hormônios masculino, né? E esse dano na hipófise, né, chamado hipofisite, vai afetar também os hormônios de crescimento, vai provocar dores articulares, resistência à insulina, né? E olha, estudos é o que não falta, gente, é muito estudo, assim, basta você querer realmente entender como funciona todos esses sintomas que estão aparecendo aí, essas manifestações inflamatórias. Nós temos, olha, um estudo de 2010 que era sobre o SARS, né, que agora a gente tem o SARS-CoV-2, mas em 2010 a gente já tinha, né, essa família do SARS, e revelando o quê? Que também eleva nesse momento pós-inflamação, aumenta, olha, níveis elevados de FSH e LH, que também são hormônios que vão coordenar toda a nossa produção de hormônios ovarianos, né? Dos hormônios testiculares. Então, olha, afeta também essa cascata. Então, isso vai levar ao quê? A aumento de TPM nas mulheres, amenorreia, menopausa precoce. Muitas mulheres estão, né, desenvolvendo também menopausa, apresentando menopausa precoce, diminuição da testosterona, né? Ou seja, diminuição dos espermatozoides, então vai aumentar a dificuldade para engravidar, né, para manter a gestação, porque esse hormônio também está ligado com a progesterona, e sem progesterona a gente não consegue manter a gestação, né? Então olha a importância, né, desse hormônio como uma função protetora, construtora, de reparo celular. Tudo isso nós vamos precisar organizar todo esse eixo que está desregulado, né? Um outro estudo também mostrou que a gente encontra, olha, o IGF reduzido, né, que também é estimulado pelo GH, né? E isso, olha, tem um estudo mostrando que aumenta o risco de autismo em bebês de mulheres grávidas, né, com a COVID. Então pode aumentar aí o número de crianças com autismo agora no pós-Covid. Isso vem aumentando já ano a ano. Olha, em 1975 a gente tinha um caso de autismo, né, para cada 10 mil crianças. Hoje nós temos um para cada 54. Então olha como esse número vem, né, causando espanto realmente, né, porque é uma dificuldade você ter uma criança autista, né, é uma situação que envolve toda a família, né? Então, gente, o que a gente pode fazer para de fato começar a modular toda essa cascata inflamatória? Bom, nós temos que pensar nesse eixo aí que envolve o sistema imunológico, o intestino, que vai estar naturalmente mais permeável por conta de todas essas substâncias que estão sendo já geradas no nosso corpo, por conta muitas vezes já de um hábito alimentar que a pessoa já trazia, né, alimentos que ela estava consumindo que não era geneticamente compatível com ela.
Então, a gente percebe que quanto mais inflamado a pessoa já estava, maior o número de sintomas que ela pode apresentar no pós-Covid, né? Então, fazer uso, por exemplo, primeiro a gente precisa remover, né, tentar identificar o que está causando toda essa alteração, né? Então, é muito importante tentar identificar se o processo começou lá no intestino, se o processo é uma carência de nutrientes, às vezes é uma pessoa que tem uma alimentação muito rica em processados, por exemplo, então tem carência de nutrientes, porque nesse momento o nosso corpo ele precisa de magnésio, de zinco, né, de enxofre, de cálcio, enfim, todos os minerais em equilíbrio, os oligoelementos, tudo tem que estar em equilíbrio. Se nesse momento existe uma carência, o corpo não vai ter como promover essa balança entre inflamar e desinflamar, né? Então, nós precisamos remover, depois reparar esse intestino. E aí, nós podemos fazer uso de alimentos fermentados, né? Que vai produzir ali ácidos graxos de cadeia curta, que tem essa ação anti-inflamatória no nosso corpo. Então, consumir alimentos fermentados, kefir, kombucha, né? E pré-bióticos também. Então aqui nós temos a biomassa da banana verde, que é maravilhosa, como um poderoso, né, pré-biótico para produzir essas boas bactérias no intestino, né? E você vai encontrar também, né, por exemplo, um probiótico pronto, mas é muito importante manter depois essa microbiota. Não adianta só repor, por exemplo, por 30 dias e achar que já resolveu toda essa cascata inflamatória. Às vezes vai levar 2 anos para recuperar essa microbiota, né? Então é algo que a gente tem que pensar assim, como era a minha vida antes da Covid e como vai ser a minha vida no pós-Covid, né? Então quais as mudanças que eu preciso fazer para resolver toda essa cascata? De repente é fazer a retirada de alimentos inflamatórios, né? Não, eu tinha uma alimentação muito inflamatória, com processados, fast food, alimentos contendo corantes, conservantes, excesso de medicamentos que altera toda essa permeabilidade. Então, a gente vai precisar rever tudo isso, fazer a mudança necessária, porque senão nós não vamos conseguir diminuir essa inflamação no corpo, né? E não vai haver remédio que remedia, porque o remédio só remedia, né? Nós precisamos de fato assumir a responsabilidade da nossa saúde, né? E saber que nós podemos sim mudar o que precisa mudar, né? Rever tudo aquilo que como você vinha levando a sua vida, como que você era antes da Covid e como você vai ser agora, né? Tudo é para o nosso bem, tudo é para a gente ser uma pessoa melhor, para a gente se tornar, né, seres humanos melhores e evoluir com tudo aquilo que a gente está passando, né? Então, olha, a biomassa é fundamental, né? Então, lembrando que no intestino hiperpermeável, o que acontece? Altera também a permeabilidade, né, que a gente chama barreira hematoencefálica. E é por isso que as pessoas estão apresentando o quê? Falta de foco, de concentração. Por quê? Está alterado, a barreira está passando substâncias ali para o cérebro que não era para passar, né? E com isso a gente não vai ter a nossa produção ideal e adequada de serotonina, né? Para a gente ter aí o nosso bem-estar, a nossa alegria, a dopamina, que promove o foco, a melatonina, envolvida no sono. Então, por isso que esse mecanismo fica todo alterado. Então, a pessoa pode desenvolver o que? Um quadro de ansiedade no pós-Covid. Falta de foco, que é uma das maiores queixas que eu tenho recebido aqui. Melatonina, as pessoas não estão dormindo, né? E aí leva a quadros de depressão, né? Então, tudo isso por conta desse processo inflamatório.
Outra questão que é muito relatada é o que? A falta de paladar, né? Paladar e odor. Por quê? Porque estragou, danificou as células de comunicação, né? Os nervos, as terminações nervosas. Nós vamos precisar reparar tudo isso. Então, em algumas pessoas, esse reparo é mais rápido. Se ela tem ali uma reserva de nutrientes, nesse momento o corpo vai fazer uso e vai reparar esse dano. Mas se está com falta de nutrientes, o corpo não tem como resolver essa questão. Por isso que algumas pessoas ficam por mais tempo, né? Nesse momento, olha, é muito importante se você incluir, por exemplo, vitaminas do complexo B, né? Porque elas são fundamentais para toda essa modulação da cascata inflamatória, da imunidade. Sem vitaminas do complexo B, a gente não tem qualidade no cabelo, né? Não tem cabelo, não tem unhas, né? Não tem sono reparador. Então, olha a importância da gente começar o dia incluindo o que? Suco com folhas verdes, né? Uma fonte rica de complexo B. Outra fonte maravilhosa é fazer uso da geleia real. Olha, a geleia real é um suplemento que faz parte da natureza, por isso que você não vai ouvir propagandas de geleia real, porque não tem interesse da indústria farmacêutica divulgar algo que ela não vai ter lucro. E por ser da natureza, o nosso corpo reconhece, diferente de você fazer uso de um suplemento, por exemplo, aqueles de A a Z, que o corpo nem reconhece. Porque normalmente as pessoas que fazem uso dessa suplementação de A a Z continuam tendo os mesmos sintomas, continuam com falta de energia, disposição, com a imunidade baixa. Já quando você faz uso de algo da natureza, a resposta ela acontece. Então você vai sentir uma melhora na disposição, um sono mais reparador, vai ter ali tudo aquilo que o corpo realmente precisa para ajudar nesse reparo. Então é mais uma ferramenta que nós temos. Só ela vai resolver? Não. Se a gente não mudar, mudar os nossos hábitos e realmente incluir aquilo que o nosso corpo precisa, vindo da alimentação, da comida saudável, comida de verdade, comida viva, se possível orgânica, porque quando você come um alimento orgânico, seu corpo consegue absorver tudo que tem ali de bom e não sobra resíduo tóxico. Agora, o que está acontecendo? As pessoas estão ingerindo alimentos com agrotóxicos, com glifosato, num momento onde o corpo delas já está com carência nutricional e aí o corpo ainda tem que dar conta de mais essa carga tóxica. Então não adianta, por exemplo, você vai tomar um suco verde, que é para justamente ajudar nesse processo, como eu falei, começar o dia com folhas verdes, mas se essas folhas verdes estão contaminadas, concorda que o balanço às vezes vai ficar até negativo, porque às vezes tem tanta substância ali que o corpo vai ter que metabolizar, vai usar nutrientes que muitas vezes a pessoa nem tem para eliminar aquela quantidade de substâncias tóxicas. Então a gente está vivendo um momento muito delicado, Fica difícil fazer as escolhas, mas nós temos que pensar quanto vale a nossa saúde, Quanto vale uma noite num hospital, uma noite na UTI, Então isso realmente é algo que a gente vai ter que repensar para aquelas pessoas que realmente querem se comprometer com a saúde, Esse é o nosso objetivo aqui. Então, gente, olha, também um outro estudo mostrando que no pós-Covid, olha, fica alterado todos esses, nós temos os sinalizadores, olha, TH1, TH2, TH17, e cada um vai estar envolvido numa parte do nosso sistema imunológico. Então, TH1 está envolvido com os patógenos, TH2 com vermes e alergias, TH17 com fungos. Quer dizer, se nós temos uma alteração nessa função nossa imunológica, consequentemente, o que vai acontecer? Nós vamos ficar mais suscetíveis a processos alérgicos, vermes, parasitas, infecções fúngicas. Então, muitas vezes a pessoa vai apresentar um desses sintomas e não vai relacionar com o pós-Covid, Vai achar que não tem ligação, mas os estudos estão aí, mostrando que tem ligação, que está tudo aí para quem quiser acessar,
Então, gente, olha, outra coisa que é fundamental que você pode incluir é um bom anti-inflamatório. Então, por exemplo, fazer uso de um excelente ômega 3, livre de metais tóxicos, única prensagem, né, prensado a frio, é mais uma fonte de anti-inflamatório que você vai incluir no seu dia a dia, né? A glutamina é um aminoácido de reparação, então também vai ter uma ação lá nas células do intestino, nos enterócitos, e também é um aminoácido, uma fonte de proteína, né, que é tudo que o nosso corpo precisa para regeneração, né, especialmente se você ficou com algum problema aí intestinal, né, com algum desequilíbrio, né, que você já percebe, porque muitas vezes o desequilíbrio está ali, mas a pessoa ainda não tem um sintoma clássico, né? Tem a disbiose, que é essa alteração na microbiota, porém, às vezes a pessoa fala, não, meu intestino funciona bem, eu vou diariamente ao banheiro, mas isso não é, esse é um dos fatores de um bom funcionamento, de uma boa saúde intestinal, mas não é o único, né? Outra estratégia, olha, é incluir, por exemplo, a aloe vera. A aloe vera, ela é fantástica, ela tem uma ação reparadora, regeneradora, anti-inflamatória, que vai ter essa ação, mais uma ferramenta com ação anti-inflamatória, que é isso que nós precisamos pensar nesse momento, né? E fazer uso de chás, por exemplo, olha, o chá verde, é importantíssimo, tem substâncias, né, L-tianina, substâncias que vão atuar ali, né, no fígado, porque o fígado é um dos órgãos que também está sobrecarregado nesse momento, né, com excesso de toxinas, excesso de substâncias pró-inflamatórias que o corpo está liberando. Então, incluir o chá verde no seu dia a dia pode ser também uma excelente estratégia. Olha, comida, começar o dia com comida de verdade. Então, olha, o abacate rico em glutationa, que é o melhor antioxidante que existe e que o nosso corpo precisa, o fígado precisa da glutationa, peroxidase. Então, olha aqui que fonte maravilhosa. Ao invés de fazer uma suplementação, inclua o alimento que ele tem toda a sua riqueza. Aqui tem todas as gorduras protetoras, gorduras anti-inflamatórias. Então, sempre o alimento é prioridade. O nosso corpo sempre vai preferir o alimento. Se o nosso corpo tivesse mais facilidade com um nutriente isolado, na natureza a gente teria também um nutriente isolado e a gente não vê. Você não vê um pé com vitamina, só com vitamina C, uma fruta que só tenha vitamina C, uma fruta que só tenha vitamina E, não existe. Na natureza tudo está em sinergia, não é mesmo? Então nós precisamos dessa sinergia. O nosso corpo ele reconhece quando tem essa sinergia, sem falar na energia vital, na fotonutrição, que já foi descoberto que é realmente o que promove a saúde no nosso corpo. Por isso que muitas vezes ingerir um suplemento não tem a mesma ação, porque ali já não tem mais essa fotonutrição, essa energia vital, que é o que são como as nossas células se comunicam, através de nanoantenas, e essa fotonutrição vem somente quando o alimento é vivo, quando o alimento é da natureza. Então, gente, uma outra estratégia, olha, como eu disse, começar o dia, olha, fazendo um suco maravilhoso com cenoura, com couve, maçã, limão. Aqui o nosso corpo reconhece, aqui ele reconhece tudo que tem na cenoura. Por quê? Porque aqui tem todo um complexo de antioxidantes, e não só um nutriente isolado. Então, o que o corpo vai priorizar? Quando você come uma cenoura como essa, orgânica, livre de metais, livre de substâncias que o corpo não reconhece, ou quando você ingere uma cápsula de beta-caroteno. É óbvio que aqui o corpo vai identificar e você vai ver na sua saúde, porque o que mais a gente vê, as pessoas estão investindo demais em suplementos e pouco em comida de verdade, porque as pessoas querem uma fórmula mágica, quer
chegar aqui, por exemplo, e quer que tenha um único suplemento que vai resolver toda essa cascata inflamatória. Como eu falei, que começa lá no sistema nervoso, afeta todos os hormônios, o sistema imunológico, o intestino. Não vai existir um único suplemento que faça isso, né? Então, começar o dia, né, incluindo esse tipo de alimento. Olha, a clorela é outro suplemento que tem essa propriedade. Por quê? Porque é algo da natureza, né? É uma microalga. Então, aqui sim, o corpo vai reconhecer e ela também tem essa propriedade de eliminar esses metais tóxicos que estão aí envolvidos nessa cascata inflamatória. Então, alumínio, chumbo, certamente as pessoas estão com algum nível de contaminação, né, por metais. O alumínio que vem das panelas, né, chumbo que vem das colorações, o mercúrio, se a pessoa tem amálgama nos dentes ou come peixes contaminados com mercúrio, às vezes faz uso de um ômega 3, né, que é um ômega que não tem ali uma qualidade. Então, às vezes ela está ingerindo mais metal do que realmente a gordura ideal que nós precisamos, né, na série ômega 3, que é o EPA e o DHA. Então, tudo é muito importante você conhecer a procedência, saber, né, como foi feito, como foi produzido, né? Olha, substituir, por exemplo, o sal refinado, que só tem o sódio, por um sal integral, né? Um sal assim, sal rosa do Himalaia, se você conhecer a procedência, porque aqui a gama de minerais que tem aqui é muito grande. Então, você já vai colocar ali no seu dia a dia, na sua alimentação, minerais que muitas vezes o seu corpo está em carência, né? Então, ao invés de, como eu disse, começar pela suplementação, vamos começar pela alimentação. E aí, se faltar algo, a gente suplementa, tá? Então, olha, incluir, olha, alho, cebola, temperos, comida de verdade, né, na sua alimentação. Então, você vai estar colocando ali, olha, cebola maravilhosa, substâncias anti-inflamatórias, no alho, né? E favorecer a função do fígado com os chás. Então, como eu disse, o chá verde, o boldo, a alcachofra, né, e tantos outros chás que têm essa ação específica, né, no nosso fígado e também vai atuar na modulação intestinal. Então, gente, olha, eu fiz essa live rápida agora para poder realmente passar aqui para vocês algumas, né, dicas, algumas informações. O assunto é muito amplo, né, teria muito mais para eu falar aqui para vocês, né, dicas, estratégias, mas eu acho que com esse básico já dá para a gente começar a entender como nós temos que proceder, né, agora no pós-Covid. Né? Então é realmente uma mudança, né, de nível de consciência, né, saber realmente o que você quer daqui para frente. Né? Você quer ser aquela pessoa que cuida do outro ou você quer ser aquela pessoa cuidada? Né? Não é muito melhor a gente poder cuidar, a gente poder estar bem? E para isso a gente precisa fazer a nossa parte, porque a gente só consegue cuidar do outro quando a gente cuida em primeiro lugar da gente. Você estando bem, você consegue ajudar o outro. E esse é o meu objetivo aqui com essas lives, com os vídeos que eu faço, né? Despertar essa consciência para esse momento que nós estamos vivendo agora, essa transição planetária, né, onde nada mais será como antes. A gente não vai, aquele velho mundo antes da Covid não volta mais. Agora é um novo mundo, é um mundo onde as pessoas vão precisar cada vez mais despertar, né, para autorresponsabilidade, autoconhecimento, né? Só assim a gente vai conseguir realmente nos ajudar e ajudar o próximo. Então, gente, era isso. Não sei se alguém fez algum comentário. Tudo de bom, adoro. Então, gente, a Cris, obrigada. Se ficou alguma dúvida, algo que eu não tenha, né, falado, que vocês quiserem me perguntar, pode mandar um direct, pode mandar uma mensagem, né? Eu estou aqui também pronta para ajudá-los, tá bom, gente? Então, beijo, fiquem com Deus
e encaminha essa live se for útil, né, para alguém que possa estar precisando saber dessas informações. Beijo, gente, até breve. Fica com Deus. Tchau.